Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Nina Dias. Bom, para quem ainda não conhece o canal, esse canal foi feito para compartilhar algumas experiências de como vir para os Estados Unidos. Para quem ainda não conhece a minha história, eu vim para cá em 2013, a primeira vez como au pair. Voltei para o Brasil, já vim como estudante, já vim como turista, já troquei meu visto várias vezes e eu gostaria de compartilhar esse processo com vocês, porque tem muita gente ainda que tem vontade de vir para os Estados Unidos, não conhece, não sabe como que é a cultura, não sabe quais tipos de visto, quais programas que podem participar, qual tipo de visto você consegue trabalhar nos Estados Unidos e qual você não consegue, e entre outras dúvidas. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o programa de au pair, que foi o primeiro programa que eu vim para os Estados Unidos. Para quem não conhece o au pair, você vem, na verdade são estudantes que conseguem o visto para vir para os Estados Unidos por um período, por um tempo, para trabalhar, morar e estudar nos Estados Unidos. Bom, como que funciona? Tá, eu vou fazer só um overview rapidinho e depois eu vou, em outro vídeo, eu vou colocar mais detalhes, tá? O programa de au pair, você tem que, primeiramente, você tem que ter as qualificações, que seria, você tem que ser solteira, você não pode ser casada, você tem que ter entre 18 e 26 anos. Você precisa ter a carteira de motorista e você tem que falar inglês, tá? Essa questão de falar inglês é bem, assim, é um pouco complicada, porque muita gente fala, seu inglês tem que estar intermediário e tal. Quando você vai na entrevista com a agência, você tem que ter o inglês praticamente fluente. Mas assim, é bem relativo, porque o meu inglês não era tão bom. Eu posso dizer que era menos que o básico. E eu consegui vir para os Estados Unidos. Eu acho que assim, você tem que se preparar muito para as entrevistas com a agência e também estar preparado para a entrevista com a família. Bom, voltando um pouquinho, o que você falou assim, Nina, para quem não conhece, né, ainda, o que é agência? Quando você decide vir para os Estados Unidos como au pair, o programa de au pair é para você vir trabalhar e estudar nos Estados Unidos. E assim, o visto de turista, como que você consegue entrar nesse processo, tá? Quando você decide que você tem, quando você vê que você tem esses requirements, que seria ser solteira, falar inglês, ter o básico do inglês, ter a carteira de motorista, tá entre essa idade de 18 e 26 anos, e você tá qualificada, você vai ter que procurar por uma agência, tá? Tem várias agências aí no Brasil, entre elas a Cultural Care, Au Pair Care e entre outras. Enfim, a que eu escolhi na época, né, que foi em 2013, eu escolhi a Cultural Care. O que aconteceu? Quando eu escolhi a agência, eu tava dentro daqueles requirements que eles pediam, né? Que eu tinha 18, quando eu comecei a pesquisar, eu tava com 18 anos, eu tinha minha carteira de motorista, eu era solteira. E eu tava com inglês básico, menos que o básico, na verdade. Enfim, e aí eu fui procurar agência. E por que eu decidi, na verdade, o programa de au pair? Quando eu tinha 15, 14 anos, eu tinha uma amiga, minha best friend, né, que era minha melhor amiga. Ela tinha uma irmã mais velha e a irmã dela veio pra cá, pra Chicago, inclusive, pro programa de au pair. Eu achei super interessante. Eu falei, caraca, você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ter muita grana e você consegue ir para os Estados Unidos estudar. Eu não vim de uma família muito rica, então achei um programa assim excelente para mim. E desde então eu falei, eu quero ser au pair um dia. Enfim, fui na agência e tudo mais e consegui fazer a entrevista, né, com eles. Depois eu vou fazer um vídeo específico só para entrevista, tá, gente? Eles perguntaram várias coisas e aí eles falaram assim, eu acho que você ainda tá um pouco, o seu inglês ainda tem que melhorar um pouquinho mais e tal. E na época eu era muito nova, 18 anos e tal, e eu resolvi esperar um pouco. Eu falei, quer saber, eu conversei com a minha mãe e tal, resolvi fazer faculdade e tal. E aí depois ir um pouquinho mais pra frente, até porque quando você vem para os Estados Unidos com 18 anos, você não pode beber, é diferente, né, do Brasil. Aqui você pode beber a partir dos 21 anos. No Brasil você pode beber a partir dos 18. E assim, eu falei, eu não vou conseguir sair, eu não vou conseguir, tipo assim, ir pros bares, eu não vou conseguir, assim,
aproveitar tanto, né? Eu não vou ser maior de idade nos Estados Unidos. E aí eu falei, não, vou esperar um pouco, vou terminar minha faculdade. E aí terminei minha faculdade e tal, e aí com 23 anos eu resolvi realmente fazer o programa de novo, aplicar, ir na agência, conversar com eles e tudo mais. E aí eu fiz a entrevista, conversei com eles, tudo certinho, passei. E fui online, fiquei online na verdade. E aí quando você fica online, você tem que fazer um profile. Tipo assim, você tem que fazer um profile do seu nome, endereço, como você tem que ter experiência com criança, é uma coisa muito importante. Esse é um dos requirements, desculpa, esqueci. Mas ter experiência com crianças, e aí você tem que ter testemunho de pessoas que foram os seus chefes, né? As crianças que você cuidou, você tem que ter fotos, provas de que você tem experiência com criança e tudo mais. Enfim, você fica online pra família, né, depois disso. E aí você começa a conversar com as famílias, né, e você escolhe quem que você quer fazer ou não. Pra mim, na minha época, eu queria muito ir pra Chicago porque eu tinha essa amiga lá, né. Ah, perfeito, eu quero ir pra Chicago e tal. E aí eu resolvi, na verdade, eu tinha isso em mente, né, Chicago. E aí a primeira família que conversou comigo foi uma família que acho que tava em Boston. E eles tinham uma criança, só que ela tinha filho que tinha um problema mental e tudo mais. E eu, tipo assim, mandei um e-mail de volta, mas assim, não tava tão animada, porque eu tava um pouco assim, com medo, na verdade, porque a criança acho que tinha 7 anos e parecia que era muito maior que eu. E assim, é difícil de você controlar quando eles têm aqueles ataques e tal, né? E quando a criança é maior que você não tem força o suficiente pra controlar, porque você tem que segurar, né, em alguns casos. Mas enfim, aí eu consegui conversar com uma outra segunda família, que na verdade foi a família que eu escolhi, que morava na Califórnia. E na época eu até conversei com a irmã da minha amiga, e ela falou assim, você vai pra Califórnia, porque a Califórnia é maravilhoso. Não neva, é super calor, tipo assim, perfeito. E assim, eu falei, então tá, né, vamos lá. E assim, eram 3 crianças, muito interessante, porque as 3 crianças ainda eram muito pequenas, né? Uma tinha 6 meses e os outros 2 eram twins, né? Eram gêmeos e tinham, tipo, 2 anos. Então, assim, eram super pequenininhos. E eu fiquei super animada. Eu falei, eu quero ir e tal, não sei o quê. E aí conversei com eles e tal. E aí foi fazer meu visto. Meu primeiro visto foi negado. Acreditem se quiser, foi negado. Fiquei super triste e tal, mas aí eu conversei com a família, eles falaram, não, a gente quer muito que você venha, a gente vai fazer uma carta e você vai na imigração novamente. E eles fizeram uma carta, mão e tal, e eu vou explicar também, vou fazer um outro vídeo explicando por que meu visto foi negado. Mas enfim, fui a segunda vez e meu visto foi aprovado. Foi super, foi muito, assim, foi um sonho, na verdade, foi um sonho que estava sendo realizado. Naquele dia que eu fui fazer a entrevista e meu visto foi aprovado, foi, assim, muita alegria. Fiquei muito, muito feliz. E depois disso, a minha vida começou aqui na Califórnia, que inclusive estou até hoje. Então, esse foi um dos primeiros passos, tá? De como eu vim para os Estados Unidos. E eu quero muito compartilhar isso com vocês. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês como vir para os Estados Unidos como au pair, quais são os processos, pagamentos, tudo certinho para vocês virem para cá, tá bom? E depois eu vou tirar muitas outras dúvidas. Por favor, subscribe aqui no botãozinho, curta esse vídeo, desculpa porque às vezes o meu inglês mistura um pouquinho. Curta esse vídeo aqui, que eu vou postar muito mais para compartilhar com vocês. Para quem tem dúvidas, assim, é muito importante, eu lembro no meu processo realmente de vir para os Estados Unidos, não vir, eu estudei muito, eu vi muito vídeo, eu li muito sobre. Quanto mais você souber, mais você ter conteúdos antes de vir para os Estados Unidos, é melhor. Então, por favor, deixem comentários também de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu vou ficar muito ansiosa, muito feliz em ver isso de vocês, tá bom? Beijão, até a próxima!